Agora, falando em dificuldade, eu falei, meu Deus, o que ela tá querendo que eu faça? Ficar limpando a loja correndo? Uma coisa que eu ficava muito tensa. Sério, Deus tá vendo que eu oferecia. E é muito frustrante, porque... E outra dica, que essa fui eu que inventei. Fala, pessoal, meu nome é Juliana e esse é o canal Vivendo no Canadá. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que foi o meu primeiro mês de trabalho aqui no Canadá. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar linkado aqui. É o vídeo que eu conto pra vocês como é que eu consegui o meu primeiro trabalho aqui. Primeiro eu vou começar contando pra vocês como é que tá sendo assim, a rotina de trabalho. Porque a gente tá vivendo numa situação bem diferente, né, de pandemia. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar o tempo todo de máscara, ninguém conhece minha cara lá no trabalho ainda. Tem os procedimentos de revezamento de funcionário para ficar na porta, dando as instruções para os clientes, falando que eles não podem provar a roupa no meio da loja, que tem que usar o provador, que para pagar é no caixa tal, que para fazer devolução é no caixa tal. Por a gente também estar vivendo esse momento de pandemia, a loja foi separada em grupos, tem 2 grupos, então eu não conheço todo mundo que trabalha lá. Porque eles não querem misturar todos os funcionários para caso alguém pegue, né, Covid e tal, não ter contato com todo mundo. Então, eu só conheço o pessoal do meu grupo, então eles dividiram tais dias da semana, o grupo 1 trabalha, tais dias da semana o grupo 2 trabalha. Isso é legal também que reveza no final de semana, geralmente eu trabalho num final de semana e no outro não, para fazer esse revezamento de grupo. Então eu também eu acho que eu não conheço todos os gerentes, eu só conheço 3, que geralmente são os que estão trabalhando no meu grupo. Agora, falando em dificuldades, bom, lá eu tenho que usar aquele negocinho, aquele radinho no ouvido, né, que fica o tempo todo comunicando coisa na loja, tipo assim, o gerente falando o que você tem que fazer. Porque bem assim, cada hora eles passam no rádio falando fulano de tal vai estar em tal lugar, fulano de tal vai estar em tal lugar. Tem esse revezamento, né? Até porque é uma loja muito grande, departamento, então tem a parte de criança, a parte de homens e a de mulheres. Então, às vezes, quando um lugar tá mais calmo, eles passam quem tá no lugar para onde tá mais agitado. Às vezes não precisa de tanta gente no caixa. Então, tem esse revezamento de hora em hora que eles ficam comunicando no walk, né? Que eles chamam. E outra coisa também, eles ficam comunicando às vezes no walk, tem alguém suspeito, fica de olho, ou então pede para você fazer alguma coisa. Então, para mim, a maior dificuldade é que tem algumas pessoas que quando falam no walk, eu não entendo muito bem o sotaque. Inclusive, das 3 managers que eu tenho contato, 2 delas eu não consigo entender o que elas falam no walk. E uma eu tenho certeza que ela é nativa mesmo. E mesmo sendo nativa, eu tenho dificuldade de entender. Então esse pra mim foi a maior dificuldade. Outra dificuldade é que a gente tem um iPodzinho. Todos os funcionários têm um iPod, né? Que a gente consegue consultar o preço de produto, verificar tamanho pra mandar request pro pessoal do estoque trazer e tal. E nesse iPod também dá para você fazer vendas online nele. Tipo assim, o cliente não tem o tamanho que o cliente quer. Você pode oferecer de vender na hora ali online para o cliente, aí ele busca na loja. E aí o que acontece? Por causa do Covid, aliás, quando eu fui contratada, né, na entrevista eles falam, você não é uma vendedora assim, não é para ser uma vendedora direta, você não tem que ficar abordando o cliente, insistindo nem nada para fazer venda, né? Você só tem que estar ali para caso o cliente precise de ajuda e tal. Mas como a gente está vivendo nesse momento, né, de pandemia, as vendas estão muito ruins. No iPod você consegue ver também as vendas diárias, a comparação com o ano anterior e tal. Então, como as vendas estão muito ruins, tá tendo uma pressãozinha assim nos vendedores para eles fazerem vendas no iPod, se não tiver na loja o produto. Então, uma coisa que eu ficava muito tensa, porque tem uma das gerentes lá que ela é mais brava, assim, e ela fica botando uma pressão no ouvido da gente o dia inteiro, falando pra vender no iPod. Ninguém fez venda no iPod ainda, eu tô verificando quem tá fazendo e tal. Então, no início eu ficava morrendo de medo de não conseguir. E, gente, sério, Deus tá vendo que eu oferecia pra todo mundo a tal da venda no iPod. E eu, até hoje, já tem um mês que eu tô lá, eu consegui fazer 2 vendas. E é muito frustrante, porque tem dia que eu vejo a minha gerente
a que é mais gente boa lá, ela faz tipo 6 no dia. Eu fico, gente, como? Eu já até fiquei perto ouvindo exatamente o que ela fala, repito a mesma coisa que ela fala, mas as pessoas não topam, não querem. Eu até entendo, né? Porque eu penso assim, eu não quero, tem que querer muito pra você pedir na hora pra pessoa comprar pra você, né? Porque senão você chega em casa depois e compra você mesmo online. Mas aí eu já tô pegando umas, como é que fala? Umas dicas com a minha gerente, porque ao invés dela falar que pode pedir online, ela fala pra que tem como é que é em português? Tipo, tem no depósito. Ela não fala online, porque tem gente que tem preconceito ainda com esse negócio de online. Então, eu comecei a falar que tem no depósito também. E outra dica, que essa fui eu que inventei, que agora eu tô de olho, comecei a fazer isso desde anteontem, e eu tô com boas expectativas, é de oferecer para pessoas mais de idade. Por quê? Se você virar para um jovem e oferecer de comprar ali na hora para ele, ele não vai querer, né? Ele chega em casa e ele compra, né? Mesmo se falando depósito, talvez ele pense que pode comprar online também, né? Mas a pessoa mais de idade, às vezes, não sabe mexer no computador, não sabe fazer compra online. Então, ela é uma boa chance de você conseguir fazer aquela venda no iPod. Então, essas duas foram as maiores dificuldades assim que eu tive. Aliás, tem mais uma. Era uma coisa que eu fiquei muito apreensiva. Logo na primeira semana que eu comecei a trabalhar foi quando começou a ser obrigatório o uso de máscaras em lugares fechados aqui em Calgary, que até então não era obrigatório. E foi quando lá eles começaram a botar sempre um funcionário na frente da porta para ficar dando aqueles avisos que eu falei, né, de não provar roupa no meio da loja, de onde é os caixas e tal, ficar dando esses avisos, e também para não deixar a pessoa entrar sem máscara. Então, a primeira semana eu fiquei super preocupada de ter que falar isso, falar as coisas e a pessoa não me entender, ou então de alguém chegar sem máscara e eu ter que barrar. Mas foi no primeiro dia, sim, no primeiro e segundo dia que eu fiquei mais tensa. Depois eu fui ficando mais tranquila. Já aconteceu de gente não me entender, mas o bom é que mesmo de máscara, gente, a testa não deixa negar. A pessoa franziu a testa, você já sabe que ela não te entendeu, você repete ou devagar. Já peguei a manha. Já aconteceu de gente perguntar se eu tava falando em francês. Eu, what? Quem me dera saber francês, né? Mas o negócio é relevar, né? De 10 pessoas que você falasse, 9 entenderam, você tá bem na fita, não foque em quem não te entendeu. Agora, falando sobre a quantidade de horas. Isso eu acho muito importante, principalmente para quem tá no planejamento, porque muita gente planeja contando com o dinheiro das 20 horas que o estudante vai estar trabalhando, né? Tem muita gente que conta com que o estudante vai trabalhar as 20 horas, que conta com aquele dinheiro para conseguir pagar as contas. Então, isso é muito importante. Se você for trabalhar em loja, aqui no Canadá, você tem que talvez você tenha que procurar um segundo emprego, porque às vezes eles não vão te dar as 20 horas que você precisa por semana. Foi uma coisa que eu notei aqui, que eu até comentei no Instagram, principalmente agora na pandemia, que o movimento está mais fraco, tá mais difícil, assim, deles darem 20 horas certinho toda semana garantido. Eu comentei isso lá no Instagram com vocês. Por exemplo, no início, teve semana que eu fiz 8 horas, teve semana que eu fiz 10 horas. Agora que eu tô eu acho que a chefe tá começando a gostar mais de mim, ela já tá me garantindo mais horas. Tá me dando umas 15, assim, por semana, e já vi que vai me dar 20 na próxima. Então, é uma coisa pra vocês terem em mente, que às vezes você não vai conseguir com um trabalho só fazer as 20 horas certinho. E principalmente neste momento de pandemia tem um outro agravante, que como eu falei pra vocês, o movimento tá fraco, não tá tendo muitas vendas. E uma coisa que tava acontecendo era tipo assim, eu tinha um shift de 5 horas, aí eu tava lá trabalhando no shift. Aí o movimento tá fraco, aí falava que eu falava se eu podia ir embora. Então, ao invés de fazer 5 horas, eu fazia 4. E isso estava acontecendo bastante no início. Eu até perguntei pro meu amigo, ele falou que isso não era comum de acontecer antes, é mais por causa da pandemia mesmo, com as vendas fracas. Então, é algo para se ficar ligado agora na pandemia também, se você estiver chegando no Canadá e está procurando emprego, se atente que talvez você tenha esse problema. Um amigo nosso até falou que, tipo assim, eles podem falar pra você ir embora, mas que por lei, assim, você não é obrigado a aceitar isso. Você pode falar, não quero ir, porque eles já te deram aquele shift, e se você aceitou aquele shift e eles
eles têm que garantir para você aquelas horas, porque você poderia ter encontrado outro trabalho para completar as suas horas. Mas é claro que é meio complicado, né? Se é novato lá, você vai falar, não quero ir embora não, vou ficar aqui, né? Então é uma coisa assim que existe, mas que, sei lá, provavelmente você não vai querer usar, né? Acho que é isso assim que eu tenho pra contar assim do meu primeiro mês. Só uma coisinha só pra finalizar esse vídeo com uma sonseira, né? Coisas que acontecem quando você está trabalhando, morando num país com outra língua. Logo no primeiro dia de trabalho e tal, eu tava tendo treinamento e tal, e aí quando acabou o treinamento, a chefe virou e falou, então agora você pode cleaning and running. Aí se você traduzir cleaning and running pro português é limpando e correndo, né? Eu falei, meu Deus, o que ela tá querendo que eu faça? Ficar limpando a loja correndo? Mas como assim e tal? Só que, tipo assim, eu acho que ele já tem experiência de ter muito funcionário que não é nativo em inglês, né? Então, eu já reparei isso, muitas coisas que eles falam com a gente, eles já fazem uma mímica, né, pra você ter uma ideia do que é. Então, quando eu percebi que o cleaning era, tipo assim, ficar dobrando as roupinhas na mesa, né, porque quem trabalha em loja sabe, né, o pessoal bagunça muito as roupas, né, fica aquela zona. Então, cleaning, pra vocês não pagarem mico quando vocês estiverem trabalhando em loja, cleaning é você arrumar a loja, tipo assim, dobrar, colocar coisa no cabide e tal. Aí o running, eu acho que eu demorei pra descobrir o que era, mas o running é tipo assim, de hora em hora é reposto na loja as mercadorias que foram vendidas na hora anterior, né? Então fica uma arara assim com as roupas que você tem que repor na loja. Então running é você repor essas mercadorias que estão esperando na arara. Então não paguem o mesmo mico que eu de ficar lá cleaning and running, correndo e limpando. E agora vocês já sabem o que isso significa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no inbox que eu sempre respondo. Até a próxima!